Muito bem, estamos de volta e queria falar um pouco aí dessa questão do jogo do Vasco e Santos no Rio de Janeiro. A questão do resultado, Wagner e também colegas, mas assim, digo você, Wagner, que eu entendi a sua colocação, eu só discordo, porque eu penso da seguinte forma: o Santos tem grandes chances de ser o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Tem grandes possibilidades. Está a 3 partidas disso. E com isso, já estaria automaticamente na próxima Libertadores. As chances são grandes, são 3 partidas. Porém, não é garantia ainda. Ele não jogou essas 3 partidas. E se o Santos não for bem no Brasileiro, ficar fora da principal competição sul-americana depois de já ter a situação que tinha na tabela, eu acho que o Santos tinha que entrar nesse jogo ligado, sim, é papel do treinador fazer com que os jogadores se concentrem para isso, eles são profissionais, porque na Libertadores da América, que é uma competição mais difícil, eles conseguiram deixar de lado os problemas extra-campo que o Santos vive e conseguiram se concentrar. Aí, na minha opinião, tinha que ser da mesma forma. Se o Santos entra em campo de uma forma mais consistente e perde, isso faz parte do futebol. Agora, o Santos entra em campo com seus 2 principais jogadores no banco de reservas, já passa para o adversário uma falta de, digamos assim, respeito. Os caras do Vasco já sabem assim, não estão botando fé nenhuma na gente. Acham que com o Marinho e o Soteldo no banco, eles só vão entrar se precisar. A situação já entram achando que tem tudo na mão. Então, eu acho que não tinha por que isso. Tinha que colocar ali os seus principais jogadores, o Marinho jogasse o quanto aguentasse, o Soteldo jogasse quanto pudesse, e o Cuca não era a hora de querer colocar a estreia de lateral direito nesse momento. Colocava o Madison ali normalmente, colocava atacante, colocava todo mundo na sua. Depois que está tudo assegurado, você fazia a sua parte de aí descansar o elenco. O Santos tem uma semana inteira para jogar contra o Ceará. Tem mais tempo ainda para a partida de Libertadores. Então, o Santos poderia até perder esse jogo, mas não da forma como foi, da forma como encarou a partida. Aí tentou depois correr atrás do prejuízo e uma equipe fraca como a do Vasco. O Santos tinha que garantir esses 3 pontos. Você entende o Santos perder grandes jogos no Campeonato Brasileiro, mas para quem tem ambição, não dá para entender perder 3 pontos para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro da forma como o Santos agiu. Eu acho que no caso da montagem do time, eu concordo com você, o Santos poderia levar um time mais competente, né, mais competitivo para o jogo. No caso do Marinho, não. No caso do Marinho, eu faria o mesmo que o Cuca. Então porque não o Marinho... levava, então não leva, Wagner. Sim, mas ele... Se não dá para jogar, ele levou, não leva. Então, mas ele levou. Não é isso. Ele não quis correr o risco porque é um cara que vinha, né, de um desgaste já há algum tempo. Ele não quis correr o risco, deixou no banco, porque caso precisasse, ele colocaria ali, era uma opção. O Soteldo eu não entendi. O Soteldo, me desculpe, o Soteldo não estava jogando. O Soteldo estava parado, estava em quarentena, ele tinha que mais é que jogar para ganhar ritmo, para poder jogar contra o Ceará e se preparar também para a Libertadores. Eu acho que aí depende da condição física do atleta. A Covid, a gente sabe, dependente de ser assintomático, eu acabei de passar por Covid, a gente sabe que é uma doença ainda, né, a gente discute muito isso, que não se reconhece ainda os efeitos que ela causa no ser humano ali. Então, assim, até entendo a parte do Soteldo, o Marinho principalmente, porque ele já saiu do jogo contra o Grêmio sentindo a coxa, e é uma lesão que já é recorrente, é uma lesão que parece que... Imagina se ele sofre, né, Lantalho? E é uma coisa, mas é uma coisa que a gente vem falando muito. O Marinho, ele tem ido muitas vezes não no 100%. E aí é um entendimento meu, não é uma informação que me passaram, é um entendimento que eu tenho. Porque eu vejo o quê? O atleta tem um tempo para recuperar uma lesão muscular. O Marinho não tem esse tempo, principalmente porque ele é a principal peça do Santos hoje. Se perde o Marinho... Se perde o Marinho... Dificulta demais. Então, assim, eu acho que tem todo o departamento fisiológico. Mas então não leva. Aí eu não sei como é que é a conversa, o trâmite ali dentro. Agora, fato é, o Santos não pode se dar o luxo de perder pontos diante... E a gente falar sempre, com todo respeito ao Vasco, não tem respeito nenhum, porque eu já estou falando que o Vasco é fraco. Mas o Santos não se pode dar o luxo de perder pontos para o Vasco na situação que o Vasco está. Entrar com um time desse, eu não entraria. Eu não defendo nunca time alternativo, independente da competição, independente de como você está. Então, assim, tirando essa parte que você conversa com o departamento de fisiologia, que você conversa com que é o caso do Marinho, né? Que é o caso específico do Marinho. Talvez também tenha sido do Soteldo, a gente não sabe como é que ele estava avaliado fisicamente, porque o Lázaro já disse que ele só fez um treino. Agora, no mais, assim, o que você tem de melhor é isso, então vai com isso. Era o que tinha pra janta, Nath.
o Santos não foi com um time alternativo, mas foi com as opções que tinha em mãos, conseguiu fazer ali uma equipe ok. Acho que tem que se criticar algumas decisões que o Cuca tomou, principalmente na montagem do elenco. A entrada do Fernando Piled foi numa partida onde eu não testaria o Fernando Piled naquela situação, principalmente porque o Santos veio de uma derrota contra o Flamengo e a partida contra o Vasco era importante o Santos vencer para não se distanciar do pelotão de cima, principalmente do G6. E aí você acaba até um tanto quanto queimando o jogador, embora o Cuca depois tenha resguardado o atleta na coletiva, mas você acaba queimando de alguma forma ou de outra um jogador novo como o Fernando Piled. Como o Volney disse, eu acho que o Wagner endossou, acho que valeria muito o Maddson na lateral direita, você coloca um Arthur Gomes que já está pelo menos acostumado a jogar pelo setor. É a melhor opção? Não é, mas você vai preservar o Marinho, mas não leva o Marinho para o Rio de Janeiro. Não, você tem um Marinho para ter um trunfo. Pelo menos no segundo tempo, se precisasse, e como precisou colocar o Marinho, é muito importante você ter esse jogador no banco. Não acho que o Soteldo também deveria começar jogando porque fez apenas um treinamento. A Natália disse mesmo sobre a questão da condição física do Covid. Você pode expor esses jogadores a um risco desnecessário, sendo que dia 6 tem jogo importante pela Copa Libertadores da América. O Cuca escalou o time com o que tinha nas mãos. Eu acho que algumas escolhas, principalmente de postura, foram ruins. O segundo tempo o Cuca mexeu bem, só que a equipe não conseguiu converter essas oportunidades em gols. Eu acho... Eu volto a insistir, eu concordo com a maioria do que foi dito aqui em relação ao time. Concordo mais com vocês do que com o Vone, porque eu acho que o Santos mandou realmente Você dentro... sempre concorda pouco comigo. Não, meu querido, ao contrário, concordo muito com você. Mas nesse caso, tá carente, Vone. Nesse caso, eu concordo mais com eles, porque eu acho que o Santos mandou a campo uma equipe... poderia ser... mandar um time mais forte, como eu disse, talvez com a escalação do Soteldo, preciso aí, né? Faço essa ressalva, não sei como é que o Soteldo estava fisicamente, mas imagino que se ele estava no banco, poderia iniciar o jogo. Fazendo essa ressalva, eu acho que o Santos, concordo com o Lázaro, foi com o que dava para ir. Eu insisto, eu acho que o grande problema do Santos foi a ressaca. É emocional. Você vem de uma partida heróica, está lá com a adrenalina lá em cima. Aí logo depois enfrenta um jogo de uma importância, né, teoricamente muito inferior. É natural, né, que você relaxe, que você não entre. É óbvio que o Santos estava dando importância a esse jogo, só que não conseguiu, né, emocionalmente o time não conseguiu manter o mesmo foco que necessitava para vencer o Vasco. E aí você entra em campo com um calor aí de quase 40 Também graus. Tem essa questão. O Santos até os primeiros 8 minutos, até sofreu gol, o Santos não estava mal na partida. O Santos criou algumas oportunidades, principalmente com o Sandri bem no meio. Começou bem, terminou mal a partida do Sandri, mas é um jogador que tem atuado muito bem. E o Lucas Braga buscando o jogo pelas pontas. Aí sofreu o gol. Tem a ressaca moral. Você sofre um gol aos 8 minutos. O Vasco começa a defender até com o presidente na defesa. Até o Felipe Rey estava na defesa na área do Fernando Miguel. O Fernando Miguel pegando tudo. Você, com o tempo, você vai se desgastando. Você tem a ressaca moral, tem o calor, tem as linhas baixíssimas do Vasco. Era um jogo propício para uma bola e o Vasco encontrou essa bola logo no início do jogo. É isso que sofre o futebol feminino. Deixa eu só dar um parênteses aqui, velho, porque o masculino joga às 16 num calor da Tanzânia. E o feminino joga às 11 da manhã em Araraquara com 43 graus. E é muito mais recorrente, né, Nath? Então, o que eu acho é o seguinte, é óbvio esses detalhes todos da questão do clima e tudo mais, eu entendo. Só que eu acho que é mais um motivo. Hoje você tem 5 alterações para serem feitas. Então, se o Marinho está indo, é porque ele pode jogar. Eu sei que a fisiologia do Santos não ia brincar com isso. Se o Soteldo está indo, é porque pode jogar. Eu começo com os caras e eles vão jogar o quanto eles aguentarem ou quando for prudente. Saio com eles. O Santos é mais forte. O time do Vasco está numa draga. O Vasco não está jogando nada. O Vasco tem tudo para ser rebaixado. Não estou dizendo que vai, mas tem tudo. Até o momento tem tudo. O Vasco está péssimo. Um time como o Vasco, com moral afetado, pegando um time que eliminou o Grêmio, que era um time mais poderoso naquele momento que o Santos, todo mundo achava que o Grêmio era o favorito. É claro, o torcedor do Santos sempre acreditou. Mas as pessoas em geral, antes do confronto, achavam que o Grêmio era o favorito. Não é um absurdo o Santos classificar, não é isso, mas era o favorito. O Santos ganhou moral. O Santos ganhou moral, o Santos ganhou com autoridade a classificação. O Santos ganhou merecendo a classificação, a próxima fase da Libertadores. Se o Santos entra com seus titulares
O Vasco, com o problema que está, os jogadores vão se intimidar, é natural. O Santos ia ter um desempenho melhor. O Marinho começando o jogo, o Soteldo mesmo não tendo condições totais, e mostra para o adversário que você está com o que tem de melhor ali. A chance era muito maior. E aí você, no decorrer da partida, uma equipe fraca como a do Vasco, ela acaba sendo saco de pancada de todo mundo nesse campeonato, porque não seria do Santos. O Santos, do jeito que vem Mas jogando... porque o Santos tem a mania de recuperar Pois é, time. então. Mas aí que eu tô falando. Isso que eu tô falando... Mas era é a pra- mania do Santos de pra não recuperar recuperar. time que tá lá embaixo. Exatamente. Se você faz diferente, a tua possibilidade é muito maior. E aí você descansa os caras. Você faz 2-0, você começa a trocar. Aí o Vasco fica desesperado. Aí é o Vasco que vai sofrer com o calor, não é o Santos. Porque a diferença técnica é muito grande. Não estou menosprezando por menosprezar o Vasco. Não é a grandeza do Vasco. É um time fraco, como disse a Natália, não dá para respeitar o Vasco. É um time fraquíssimo hoje. Então, Só que eu acho que esse foi um pecado. Não, acho que a diferença também do time do Santos que entrou em campo pro Vasco que jogou seja abissal também. O Santos Mas é são melhor. os momentos, né, Fábio? Não, o momento claro. das equipes, né? Só que é momento, só que o time que jogou no domingo não foi o time que jogou na quarta-feira, algumas peças, tem a ressaca moral que o Wagner falou. E ressaca é um negócio complicado. Ressaca No dia seguinte você não funciona. Exatamente, a cabeça dói e tudo mais. funciona. E é difícil, Isso aí independentemente do comparativo com a ressaca normal, essa ressaca moral, ela é muito delicada de lidar, principalmente em toda a Qual que é a circunstância. pior? A ressaca As moral? duas. A física? Qual que é a pior? Sabe? A Eu física acho que é parece que moral. o corpo saiu, né? Assim, a alma tá Você entregue. você toma um remedinho, já também, a moral você fica arrependido. Bom, pessoal, aqui nós alguns e-mails aqui, depois a gente continua. De nossa- novo? WhatsApp. Os WhatsApp. É difícil, que- né? olha, É difícil. é Rony. difícil. Ô, Volney, se você não tem É porque- WhatsApp, eu duvido. Eu tenho, eu compreendo, Você não Volney, tem eu fui- outro aplicativo. Eu vou dizer a Compreendo, verdade. Rony, Eu passei compreendo. durante muito tempo nessa fax. bancada. Não, eu não peguei essa época. Mas eu era a pessoa que lia os e-mails durante muito tempo. Eu li os e-mails durante muito tempo. Então, a minha forma de interagir com as pessoas era pelo e-mail. E depois da parte do WhatsApp, eu pouco trabalhei aqui Tá com desculpado, isso. tá Agora, desculpado. aquele- Segue o programa. Aquele outro aplicativo Ô. não, né, Volney? Não, outro aplicativo não, só para um amigo meu. Deu muito... Tem um amigo meu que já... Uma amiga minha também. Então, eu vou parar por aqui. Bom, tem aqui... É o Fernando dos Santos, ele é da Vila dos Pescadores, em Cubatão. Ele dá parabéns a todos do programa, um abraço para todo mundo, inclusive também para você, Natália. Então, esse aqui é o registro do Fernando, tá? Tem o Vinícius do Gonzaga. O Vinícius quer saber sobre a Copa do Brasil. Vinícius, depois a gente vai falar aqui quem é o favorito de cada um para vencer a Copa do Brasil, tá? Então depois essa a gente responde quando a gente terminar de falar do Santos. O Paulo Cruz, ele é do Boqueirão. Ele, prezados amigos, o que vocês acham, eu não sei dessa situação, se vocês já ouviram, vocês complementem, por favor, de um radialista do Rio Grande do Sul sugerindo que jogadoras de futebol do Internacional usassem fio dental. Foi boçal. Infelicidade, ignorância ou machismo criminoso. Eu acho que Tudo misturado. é absurdo, né? Eu acho que nem felicidade. Nojento, boçal, E de qual, ouvir, e com que xingando. argumento? Eu não Exato. sei, o eu argumento fiquei da sabendo aqui pelo ignorância telespectador, dele. mas isso aí é de um machismo, de um cretinismo. É o tipo de coisa que a gente tem que todo mundo começar a se posicionar contra qualquer tipo de preconceito. Chegou um ponto da nossa sociedade que nós não podemos ficar parados, omissão, não pode acontecer. Todo mundo tem que se manifestar contra essas pessoas. As pessoas elas não vão deixar de ser preconceituosas. Quem tem isso dentro de si não vai perder. Mas a gente tem que aprender pelo menos a respeitar, saber viver em sociedade. Porque isso daí não está correto e ninguém tem que aceitar isso aí. O Bibian, do William Porchat, ele diz que o Santos não pode abrir mão do brasileiro. É a mesma coisa ignorar a Libertadores de 2021. O Santos precisa de renda e, portanto, ele acha que tem que levar o Campeonato Brasileiro mais a sério. Tem essa daqui agora do nosso Eduardo Braga de Itanhaém. Ele acha que o detalhe interessante é que se realmente for o Boca o adversário do Santos, será a primeira partida oficial do Santos contra o mesmo na Vila, já que o último jogo amistoso foi em 68. É verdade, porque quando o Santos jogou contra o Boca Morumbi. pela Libertadores foi no Morumbi em 2003. O jogo de volta Então, foi no Morumbi. aí, no caso, vai passar a ter esse confronto aí histórico. Bom, pessoal, agora vamos virar aí a página do jogo de Santos e Vasco. Já falamos bastante sobre isso ontem, falamos hoje também. Eu quero que o Fábio Lázaro nos abasteça aí com as informações do Santos
para que a gente possa estar discutindo aí esse momento do Santos, que tem sido aí um clube, nesse momento, campeões de placas, né? O Santos é o campeão de placas. Tem algumas placas para você noticiar hoje? Opa, placas tem todos os dias. Hoje placas, inclusive, para a Cristiane, né, que vai ter rosto pintado no muro. Teve placa para o João Paulo, por causa daquela defesa contra o Bahia. Foi uma grande defesa, mas a defesa do lado de Rodolfo Rodrigues. Calma aí, foram 5 defesas do Rodolfo Rodrigues. Do João Paulo foram 2. Foi bonito, foi beleza e tal, mas a vontade, necessidade de colocar umas plaquinhas lá na porta do Urbano Caldeira, ali na parede do Urbano Caldeira. Ontem tivemos a posse do novo comitê de gestão, né, encabeçado pelo novo presidente, que assume no dia 1º de janeiro o Andrés Rueda. Tivemos aí por aclamação o Celso Jatene como novo presidente do Conselho Deliberativo, né, a iniciação aí dos novos conselheiros eleitos do Santos Futebol Clube, do quadro de 300, 100 natos efetivos e honorários, 200 aí eleitos, todos eles do grupo do Andrés Rueda. E aí o Celso Jatene, que é do grupo do Andrés Rueda, foi o único que apresentou o seu nome para a presidência do Conselho Deliberativo, ele que abriu mão, né, agora em 2020, da vida pública, ele que teve 4 mandatos como vereador em São Paulo, abriu mão, abdicou para cuidar da família e também para estar mais próximo ao Santos Futebol Clube. O Celso Jatene, que foi presidente da torcida jovem do Santos no fim da década de 70. E aí ontem, isso acontecendo, ontem o Santos não treinou, folga para o elenco, hoje a reapresentação, as questões de Pará, Madison e Jobson que eu trouxe no início do programa, mas para quem chegou agora, o Pará provavelmente não vai para o jogo contra o Ceará, ainda com edema muscular, o Jobson com uma tendinite no tornozelo se recupera, é dúvida, pode ir para o jogo contra o Vozão no domingo, e o Madison com aí algumas dores musculares também é dúvida, tratará durante a semana para ver se tem condições de jogo. E o Cuca, durante a semana, vai promover alguns testes para a formatação da equipe do time contra o Ceará. Dificilmente deve ir com um time alternativo, porque o jogo da Libertadores é só no dia 6 de janeiro e o Santos vem de 2 derrotas do Campeonato Brasileiro. Tem que não tem se nem aproximar. Não tem nem o que pensar, né? Nem que cogitar uma situação como essa. Time alternativo contra o Ceará, não tem nem o que ser cogitado. Em casa contra o Ceará. Se não ganhar, passa a correr risco tremendo, né? De ter a vaga, a possibilidade de vaga ameaçada. O Ceará, se não me engano, é o 10º colocado do brasileiro. Então tá ali próximo. Está 3 pontos atrás. Então, assim, desculpa, Lázaro, você falou sobre o Lucas Veríssimo? Então, aí vamos lá. Lucas Veríssimo. Situação do Veríssimo hoje é a mesma. O Veríssimo pediu para não jogar contra o Vasco da Gama. O Cuca, depois do jogo, disse que não vai desistir tão fácil do jogador. A informação que eu tenho é que conversas estão muito adiantadas para a partir do dia 1º de janeiro, Santos e Benfica baterem o martelo na proposta melhorada que o Benfica apresentou. Não serão mais em 5 parcelas, serão em 3 parcelas. O Benfica paga uma entrada e depois paga em 3 parcelas anuais. Então não vão ser mais e vai em ter 5 anos. Vai ter algum desconto no salário dele, por ele não ter jogado contra o Vasco, a pedido dele? Não. Aliás, o segundo jogo ele não joga, ele não jogou 2, né? Não, jogou foi o primeiro. O primeiro que ele cogitou não jogar Ele foi contra o cogitou, mas Grêmio, não mas jogou. ele Verdade, ele jogou. O Cuca convenceu ele de Quer jogar. dizer que ele tem contrato, recebe, né? Jogador de futebol de Série A de time grande recebe muito bem. Fez falta no Muito jogo. bem, né? E pede para não jogar e fica por isso mesmo, é isso? A tendência porque o entendimento da diretoria é que tem 2 formas para você lidar com esse tipo de situação. Essa informação que eu tenho eles entendem que há 2 formas para lidar com a situação. A primeira é a psicológica, é você sentar com um jogador e tentar convencê-lo, é isso que eles optaram fazer. Tentar convencê-lo a trabalhar, a cumprir o trabalho dele. E a de matar na carne, que é multar, punir. Só que qual é o entendimento da diretoria do Santos hoje? Essas informações que eu tenho, assim, informações de bastidores que eu tenho, é que se eles fizerem isso com o Veríssimo agora, há uma possibilidade de outros jogadores e lideranças do elenco tomarem as dores do Veríssimo e você acabar perdendo o grupo. Então, a tentativa da diretoria, até por saber que estão em últimos dias de gestão, é tentar ir para o lado psicológico, tentar ver com o Cuca para ver se convence o jogador a mudar de ideia. O fato é, dá para se entender os 2 lados. Agora eu vou sair da informação e entrar para a opinião. Dá para se entender o lado do jogador, porque a cabeça tá difícil, o Pérez falava que vendia, não é vender, aí chega agora, o Rolo fala que vai vender, o Conselho Fiscal recua. Dá para se entender a cabeça do jogador, é uma questão que é até mesmo a primeira vez que o Lucas Veríssimo cogitou a não entrar em campo, que foi no jogo contra a LDU, ele disse que estava com medo de falhar e ficar uma carga muito grande nas costas dele.
Depois ele não jogou bem contra o LDU, não jogou bem contra o Palmeiras, ele falou, olha, Cuca, eu não joguei bem, eu não vou jogar bem contra o Grêmio. E o Cuca novamente convenceu ele de jogar. Contra o Grêmio ele até foi bem. Só que ele tem esse medo. Só que eu entendo também o lado do torcedor, o lado lógico da coisa, que o jogador recebe, tem contrato, tem que jogar. O jogador recebe, tem contrato, tem que jogar. Agora, me preocupo também com a questão salutar. Eu acho que a questão do Veríssimo, nesse momento, é uma questão até psicológica. Então afasta. Então, pra mim, tem que afastar. Eu acho que o problema, a diretoria, o grande erro foi o seguinte. O presidente sabia que dependia do Conselho Fiscal. Podia levar até a proposta. Tinha obrigação de levar. Mas sair declarando que o Santos ia praticamente fechar as portas se não vendesse o Veríssimo. Foi muito ruim. O Santos ia acabar se não fosse o Veríssimo. Entendeu? Aí você já dá margem para o jogador crescer ainda mais. O negócio não é bom para o Santos. Ponto. Ponto. Não é bom negócio. É bom para o jogador? É bom para o jogador. Eu entendo o jogador querer. Ele está vendo o lado dele. Só que quem está na frente do Santos tem que ver o lado do Santos. Quem preside o Santos tem que ver o que é bom pro Santos. E aí depois você vê o jogador também, claro, o ser humano profissional. Mas, não obstante tudo isso, assinaram um contrato recentemente. Renovaram, estenderam. Então como é que fica? Então, aí o treinador também, só para te passar a palavra, Wagner, o treinador também passa muito a mão na cabeça. Eu sei que ele tem que fazer isso, mas diante da imprensa e passando o recado pro torcedor, não tem que dizer que ele tem que ir embora. Tem que dizer o seguinte, pro jogador que pode falar, pô, você merece ir embora, pode até trabalhar nos bastidores com a diretoria, mas tem que passar a mensagem, o seguinte, que tem que jogar, que tem que respeitar o contrato, que tem que fazer as coisas certas. Agora tá errado isso. Dá a impressão que ele ficar no Santos é um crime, sendo que ele assinou o contrato agora. Por que assinou, então? Isso tudo... Antes do teu comentário, só para alimentar uma informação. Tá. Há uma ala, isso que o Vônei falou, da questão da renovação do contrato, há uma ala dentro do Santos hoje que tá revoltada até, está entristecida, revoltada acho que é muito forte, mas está entristecida, chateada com o Veríssimo, porque quando o Veríssimo deu o primeiro ar de insatisfação, o primeiro movimento da diretoria foi fazer essa renovação, dando um aumento de salário, incluindo o direito de imagem. O Veríssimo não tinha direito de imagem no contrato, foi incluso o direito de imagem no contrato do Veríssimo. E aí agora eles estão chateados porque, poxa, a gente deu essa gratificação para tentar convencer o jogador, dar uma animada, e hoje ele tá meio que distratando a gente dessa forma. Algumas pessoas do Santos hoje dentro pensam... Vamos lá. surpresa. Deixa eu falar aqui, eu quero falar sobre isso, assim, com mais profundidade. Isso é uma realidade, isso é uma realidade que o Santos enfrenta, no caso do Veríssimo, que é geral, né? Futebol brasileiro. Se passa muito a mão na cabeça de jogador de futebol. É óbvio, né? Quando a gente fala de jogador de futebol, é bom fazer essa ressalva. A gente está falando dos jogadores de Série A, né? De jogadores de top, né? Se passa muito a mão na cabeça de jogador de futebol. Isso é consequência de diretoria fraca, de diretoria amadora, de diretoria que tem rabo preso com o jogador, porque não paga em dia, porque não cumpre, né? Muitas vezes a sua parte de salário. Num ambiente normal, imaginando um clube administrado de forma profissional, esse tipo de coisa é inadmissível. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Se você tem uma gestão profissional, jogador de futebol tem que ficar fazendo pressão, porque ele fez um grande campeonato, ele... Ganhou o quê? Ele fez Não, geral, né? Não, sim. Ele fez um grande campeonato, ele está aqui há 2, 3 anos. Está aqui há 2, 3 anos, ganhando muito bem. Né? Normalmente, se ganha muito bem. E se ganha muito bem desde cedo. Jogador que se destaca, já assina seu primeiro contrato profissional aos 16 anos em time grande, já ganha muito bem. Então dizer que precisa ir, que tem pressa, porque vai fazer sua independência financeira, isso é um tapa na cara. Gente... Tem contrato, tem que cumprir. O técnico de futebol que fica ajudando o jogador a fazer pressão na imprensa. Então, faça o seguinte, pague a multa que está lá no contrato e dispense o jogador, ajude o jogador. Dirigente que fica forçando saída. No caso agora, sendo mais específico, no caso do Lucas Veríssimo e da diretoria atual do Santos, hoje comandada pelo Orlando Rolo, forçando venda.
há 15 dias, né? Vamos falar um mês, né? Que isso aí tá rolando, 2 meses. Desde que ele entrou, tá louco para vender. Vende. Vambora. Vamos vender. Para quê? Se logo depois, a partir de agora, dia 1º de janeiro, daqui a 8 dias, nós teremos uma administração que vai, sim, administrar o Santos até 2023, né? 21, 22, 23, final de 2023, vai ter 3 anos aí para administrar o clube. Uma gestão provisória, querer tomar esse tipo de decisão, forçar a venda, ficar indo à imprensa, desvalorizando o próprio produto para forçar uma venda, a troca de quê? Vai resolver os problemas do Santos? Não foi melhor ter um time completo e faturar 8 milhões de euros que o Santos faturou? Não, 8 milhões de euros. Foi 10 milhões. 11 milhões de Por isso, quase 12 milhões de reais. Foram 2 milhões Mas tem os de... descontos. Com 8 8 milhões de milhões, dólares. deu 8 Tem líquidos, descontos. 8 milhões de reais. Mais ou menos. Não, é São 2 são milhões dois de dólares. Isso que dá dólares. equivalente aí a quase 2 milhões, aí tem os Aí descontos, tem vai os dar impostos, 10, vai. Não foi melhor? Não entrou um dinheiro que vai ajudar e muito a pagar a folha salarial até o final do ano? Quer dizer, isso faz o quê, Vone? A gente imaginar que tem outros interesses em jogo. Interesses que não são do clube. Né? A gente começa a imaginar esse tipo de coisa. Porque, meu Deus, como são amadores. Como são amadores. E olha, eu tenho grande esperança, para finalizar, viu? Eu tenho grande esperança, mas grande esperança, que essa gestão, que parece, né, teoricamente, aí, vem com uma proposta de profissionalização, que comece a dar exemplo não só, né, dentro do Santos, comece a dar exemplo para todos os outros clubes brasileiros, as grandes marcas, para que essa realidade mude. Porque a gente está cansado, eu estou aí na carreira, aí, mais de 20 anos de carreira, e vendo 25 anos de carreira, sei lá, e vendo uma diretoria amadora, mais amadora do que outra. É impressionante, não é só no Santos não, né? Não, mas eu estou falando de geral. É impressionante, é demais. É um refém, Agora eu quero que o- é uma coisa de ficar preso a jogador, dependência de jogador que, assim, acho que nenhum jogador está acima de nenhum clube, independente da sua história dentro do clube. Messi não é maior que Barcelona, mas tem uma grande história, beleza. Nenhum jogador vale mais do que vale a instituição. Então, assim, você colocar o jogador a um pé de que ele é o salvador da pátria, de que ele é o coitado, de que ele está sendo injustiçado, aí é perder de vez a mão. Coitados são jogadores, né, da Série D, são os jogadores, né, Segunda divisão do da Campeonato segunda divisão do Paulista campeonato. aqui. Esses são os coitados que lutam e jogam com muito mais amor. Eu duvido um jogador se negar a jogar por questão de, né, porque quer aumento salarial, Nada, ou porque quer renovação de contrato. Eu duvido um jogador desse. Por quê? Porque Fábio, eu queria mais saber, amor, né? queria saber, Fábio, de Futebol você. feminino, que as meninas têm que trabalhar meio período para treinar outro meio Isso período tá bom. para poder dar consequência. Olha aí, Então, assim, belo exemplo, Natália. Queria saber do Fábio Lázaro a respeito de outro jogador, Exatamente. que eu acho que é uma situação diferente. Mas a gente vai discutir aqui agora. Primeiro o Fábio vem com a informação. Eu vejo de uma outra... É uma situação parecida, mas não é igual à do Diego Pituca. Isso, exatamente. Eu até trazer isso porque o Pituca recebeu uma proposta de $1.600.000, aí cerca de 8 milhões e 100 mil reais, do Kashima Antlers do Japão. Essa proposta ia ser discutida na última quarta-feira pelo Conselho Deliberativo, havia sido aprovada pelo Conselho Fiscal e também pelo Comitê de Gestão, só que o Santos se classificou para a Libertadores e o Wagner bem disse, conseguiu angariar aí $2 milhões pela classificação às semifinais da Libertadores. E existia uma corrente, um movimento dentro do Conselho Deliberativo para vetar essa contratação essa venda, na verdade, do Diego Pituca. Seria aprovada? Não sei. Seria reprovada? Não sei. A gente que é da imprensa escrita, quando chega para fazer algum tipo de reunião do Conselho Deliberativo, a gente dá uma sondada quais são as tendências do resultado final. E a gente costuma, dentro da tendência, já antecipar a nossa nota, já com o resultado, para quando o resultado sair, a gente só publicar. Aquele dia era um dia que eu particularmente tinha feito 2 notas, uma de aprovação e uma de venda, porque eu não tinha ideia, eu não tinha noção do que ia acontecer. Só que o Orlando Rolo, sentindo essa movimentação, procurou o Marcelo Teixeira, pediu para que a pauta fosse retirada, esse pedido foi atendido, a alegação
com a anuência do Andrés Rueda, foi para que a situação ficasse nas mãos do Andrés Rueda. O jogador já balançava positivamente para a proposta, até porque jogaria até o fim da Libertadores. Ele tem uma filhinha de 5 meses, via no Japão um lugar bom para criar sua família. O salário seria aí de um pouco mais de $1 milhão por ano, né? Um pouco mais de 5 milhões de reais por ano. Um bom salário para jogar por 50% do passe do atleta. Só que o Kashima Antlers acabou ficando frustrado e retirou a sua proposta. E hoje o Diego Pituca emitiu aí em nota oficial uma insatisfação com pessoas dentro do clube. Estou até puxando aqui o trecho da nota, mas ele usa esse termo, pessoas de dentro do Santos. Ele deixa claro, eu tenho muito amor pelo Santos, eu tenho muita gratidão pelo Santos, mas eu fiquei ali, todos sabem o meu carinho e devoção com o Santos, o meu clube de coração desde criança, e acho que todos entendem também que eu sou profissional. Ganho minha vida e sustento minha família com esta atividade. Seja no Santos, seja em qualquer outro clube no qual eu já defendi, com salário em dia ou atrasado, sempre com dedicação e profissionalismo. Me entristece demais a falta de respeito com o qual venho sendo tratado, não pela entidade, mas pelas pessoas responsáveis pelo Santos. Sigo meu trabalho com cabeça erguida e encerra aí a nota oficial disparada pelo Diego Pituca. A diferença, né? A diferença, Fábio Lázaro. Primeiro, em nenhum momento ele faz questão de dizer que vai jogar. Exatamente. Isso é a diferença. Isso aí já começa a ganhar fundamental. as pessoas nisso. É a porque ele está mostrando profissionalismo. Ele não está ameaçando jogar. E segundo, conforme eu li, você vai confirmar, eu li em matérias, não vou saber qual para dar o crédito agora, por isso que eu li várias, não vou saber quem escreveu isso, ou se todos escreveram, que o que deixou ele chateado foi que sinalizaram que poderia ter negócio, e aí depois da premiação ninguém deu satisfação nem para ele nem para o empresário. E aí pega. Desculpa, eu entendo e acho que o Santos está certo quando entrou o dinheiro de não vender. O Pituca é importante e o valor não é tão alto assim para o Santos. Ainda seja bom para o jogador. Mas se você faz isso, que é direito e dever, você tem que pensar no Santos em primeiro lugar, mas você tem que pensar no ser humano. Aí você vai lá e conversa. Mas aí se não teve a conversa. Entra o que o Wagner falou, o amadorismo das Exatamente. diretorias Aí não dá, né? do clube. Aí São não dá. muito amadores e parece até juvenis, porque você Não adianta ser profissional só para fazer placa. Não, aí você ter uma empresa para fazer placa, aí a gente consegue arrumar tranquilo. Agora, para ter atitudes como essa... E aí vem a questão, eu não sei se, eu vou dizer pelo veículo que eu trabalho, o Lance, a gente publicou com as versões de Rueda e Rolo também sobre o caso, porque antes dessa nota ser publicada, eu já tinha conversado com ambos na posse de ontem, né, tanto com o Rueda quanto com o Rolo, questionamos ontem, né, com um grupo de jornalistas que estavam com eles, sobre essa questão específica do Pituca. Primeiramente, falei com o Rueda e o Rueda disse, olha, realmente o Kashima retirou a proposta, eu preciso conversar com o Pituca. Ele reconheceu, o Pituca é um jogador responsável, um jogador entregue, e eu preciso conversar com o Diego Pituca. E a posição do Orlando Rolo foi, olha, quem está conversando com o Pituca e com o superintendente, com o representante do jogador é o superintendente de esportes, o Felipe Ximenes. Agora, se está realmente conversando, olha, o Rolo colocou uma coisa ontem que o Ximenes estava conversando, certo? Pelo visto, não, né? Pelo visto, a nossa nota mostra que se teve conversa, foi a conversa com o telefone sem fio. Agora, assim, há de se dizer também, não sei, não vou aqui acusar quem tá para lá, quem tá para cá, mas tem sim uma tendência também de muitos jogadores, não tô falando que é o caso do Diego Pituca e do seu empresário, tá? Fique claro. Mas de colocar essa briga entre torcida e diretoria. Joga ali e fala, agora deixa o bicho pegar e o que sobrar... E não acredito, e realmente não acredito que seja o caso do Pituca, que seja dele. porque Não parece quando... ser. Não acredito pela postura que ele tem. Não, exatamente. Não, eu acho que essa nota já elucida claramente que não é. E eu já tinha, na semana passada, publicado uma matéria onde eu falo, onde eu contava como estava a cabeça do Pituca. Eu consegui algumas informações, falei com algumas fontes, pessoas próximas, que a primeira informação que me chegou o Pituca aceitou a proposta. Eu falei, opa, vamos ver, vamos tentar ir falar com outras pessoas. E o que me passaram foi, olha, o Pituca não é que ele aceitou a proposta, ele realmente gostou da parte financeira, gostou da possibilidade de criar filha, criar família num país de primeiro mundo como o Japão,
é um jogador aí que acredita que não vá, talvez o staff acredite, eu não sei, que não receba uma proposta tão boa Grande centro. para ele, de um grande centro de futebol, e vai fazer o pé de meia. Só que, por outro lado, é um jogador que gosta muito da instituição, então ele não bateu o martelo. Isso aí foi uma matéria que eu publiquei na quarta-feira passada, um dia antes da terça-feira passada, na verdade, 2 dias antes da votação que nunca aconteceu, do Conselho Deliberativo. Então, assim, o Pituca sempre pensou na instituição. O Pituca sempre valorizou a instituição, até mesmo quando ele se posicionava, olha, a proposta financeiramente é boa para mim e pessoalmente é uma proposta muito boa, mas ele sempre colocou a instituição, talvez não em primeiro lugar, mas num lugar de respeito. Detalhe, a gente não pode esquecer, Fábio, as pessoas, quando o Pituca veio do Santos B, demorou um tempão, e não estou dizendo que o Santos fez errado, para ele ter um aumento de salário. O Pituca era um jogador que jogava no profissional, lembra, Wagner? Sim. Com salário de jogador do Santos era 20 B. mil. Era um jogador que já era titular do Santos, com um tempão como titular do Santos, ganhando salário que tem, às vezes, jogador de base, badalado, que Sem ganhava reclamar, mais. Sem reclamar. Entendeu? E sem reclamar. Então, profissional, eu não estou dizendo que o Santos tinha que vender o Pituca. Eu concordo de não vender. Mas o Pituca é um jogador daqueles que merece respeito, porque ele sempre agiu com muito profissionalismo. Vamos para algumas mensagens, para a gente poder também colocar o nosso... Não, telespectador pelo WhatsApp. Que menina antiquada você? Papo de e-mail. Tá antenado esse Vamos lá. Lima? Vamos aqui. Bom, já falamos, isso aqui é o da Copa de Libertadores. O Sérgio do Guarulhos, Sérgio Bertoldi. Grande Bertoldi. Sérgio Bertoldi, meu companheiro da antiga. Boa noite, meu amigo Volney Lima, que é o Sérgio Bertoldi. Gostaria de perguntar aos amigos da mesa se, decorrente dessas medidas anunciadas pelo governador, o jogo do Santos corre algum risco de ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, além dos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Somente serviços essenciais vão funcionar? Porque o jogo do Santos é 27, né? Mudou, era 26, mudou para 27. O governo de São Paulo estabeleceu que o estado vai entrar na zona vermelha, né, com várias restrições, dia 25, 26 e 27. E 28, né, do dia 25 ao dia 28. Portanto, o jogo do Santos poderia ir, não só o jogo do Santos, o jogo do Palmeiras e outros jogos da Série B também, poderiam ser aí adiados. Mas, de acordo com as primeiras informações, estou falando com base no que eu li hoje, né, na imprensa, de acordo com as primeiras informações que surgiram lá da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, a possibilidade disso acontecer, de os jogos serem adiados, é muito pequena ainda, mas não está descartado. Informação do Martim Fernandes, do Globoesporte.com, que foi questionado, quando o João Dória, o governador do estado, foi questionado, ele não viu... ele respondeu que pessoalmente não vê razão para o adiamento das partidas. O centro de contingência não analisou o calendário de jogos, ele vai haver uma análise. Eles não foram taxativos ainda de que o jogo vai acontecer. Não foram taxativos, mas a indicação inicial que não haja nenhum problema para esses jogos acontecerem. É um contrassenso, porque quando começou esse plano São Paulo, só partida na fase amarela, vermelha, né? não poderia ser. É um contrassenso, então, né? O palco bate em Chico e bate em Francisco. Então é uma fase vermelha que não é muito vermelha, é alaranjada, né? É alaranjada. Bom, aqui eu mandar um abraço para o Nogueira, da Ponta da Praia, para o Roberto da Vila Margarida. Eles falaram sobre as discussões que nós já tivemos aqui antes, né? Então se posicionaram aqui, um abraço para eles. Vamos ver aqui quem tem. É o Rony Martins, do centro de São Vicente. Ele acha que o Santos entrou de salto alto contra o Vasco e por isso que acabou aí com esse resultado ruim. Agora, com relação ainda a novidades do Santos, já falamos então desses jogadores. Tem mais algum assunto aí pendente? Como é que está essa questão da transição? Como é que estão aí as questões aí entre as pessoas do novo comitê de gestão? Já estão se integrando com tudo que está acontecendo aí nos bastidores do Santos? Ou vai ter muita surpresa quando chegar, como normalmente acontece todo ano, né? Todo mundo tirar foto na transição, foto bonita, todo mundo abraçado, todo mundo legal. Dessa vez não teve, né? Até pela questão da situação que estamos vivendo. Mas aí chega uma semana depois, é um bombardeando o outro, né? Não, a transição tem acontecido na semana passada, teve uma reunião na Vila Belmiro, teria, se eu não me engano, o jogo foi na quarta-feira contra o Grêmio, na quinta, uma reunião no CT, mas na situação o presidente Orlando Rolo estava com suspeita de Covid, foi negativado, mas estava com suspeita, acabou ficando recluso. A situação financeira já foi aberta, eu tenho o tal da gestão de transição, o comitê de transição, né? Então, falta de aviso eles não podem reclamar. Algumas situações específicas, existia
uma tentativa do Orlando Rolo que marcou, ele compareceu numa reunião duradoura com o comitê de gestão na quinta-feira passada. A ideia era tentar até o fim da semana passada, antes da Semana das Festas, resolver situações do Huachipato e do Atlético Nacional. Esse transfer ban, eles estão ali, podemos dizer, adiantado ambos, principalmente do Atlético Nacional, mas não serão resolvidos na gestão Rolo. Serão resolvidos na gestão Rueda. A tendência é que sejam resolvidos ainda no primeiro mês da gestão Rueda. Atlético Nacional já aceitou, o Santos vai passar aí 4 milhões e 200 mil, que conseguiu desbloquear de mecanismos de solidariedade. A dívida total com juros, ela beira hoje a 7 milhões. Ainda não se sabe se o Atlético Nacional vai perdoar esses 3 milhões de juros ou se isso vai ser amortizado em parcelamentos futuros, mas com esse pagamento inicial, o Santos já vai ser desbloqueado, pelo menos da pendência do Atlético Nacional. A do Huachipato, ela certamente vai ter que ser resolvida em janeiro. Por quê? O Huachipato e até mesmo o Soteldo pediram algumas exigências que, se elas fossem aceitas pelo Orlando Rolo, teria que voltar para o Conselho Deliberativo. Então, para que isso não aconteça, vamos esperar virar janeiro, que aí não precisa mais da anuência do Conselho Deliberativo e o próprio Andrés Rueda, o próximo Comitê de Gestão resolve. É uma situação que ainda tem alguns entraves, embora já muito adiantada, mas precisa derrubar alguns entraves para que, aí sim, derrubado o Atlético Nacional, derrubado o Huachipato, o Santos fique livre, leve e solto na FIFA. Só para entender melhor, Fábio, hoje, quem está à frente do Santos é a gestão, obviamente, do Orlando Rolo. Mas as pessoas do novo Conselho Gestor já estão com as informações, já estão conversando. Mas elas já estão falando também com os clubes, com todo mundo, já estão também tendo esse contato. Então eles já estão diretamente, não estão batendo martelo, mas já estão conversando, já estão ficando a par de tudo, eles diretamente. Então, ou seja, o novo CG já conversa com as situações externas do Santos, não só internamente. Uma sala do segundo andar do Vila Belmiro foi cedida já para o novo CG. O caso do Veríssimo, o Rueda já conversa diretamente com o presidente do Benfica. Então, sim, há situações, há conversas onde pessoas do CG que vai assumir dia 1º de janeiro, já estão envolvidas. E nessas, por exemplo, a situação do Huachipato. Uma das pessoas que sempre esteve na frente da negociação, por um pedido de auxílio do Rolo, era o Walter Schalke. O Walter Schalke é CG do Andrés Rueda. Então é um processo que acaba sendo natural. Teoricamente, eu estou falando porque é de forma séria mesmo isso aqui. Dá para o torcedor ficar esperançoso pelo seguinte: no discurso, e até por isso ganhou tão bem a eleição, o grupo do Andrés Rueda se mostrou muito competente e com um discurso muito bem montado e com pessoas aparentemente muito bem qualificadas, que passavam muita segurança. Então, hoje a gente já pode falar, porque passou a eleição, então a gente pode dizer isso, eles passaram isso. Não estou nem criticando nenhuma das outras chapas, não é isso, estou falando da que ganhou. Então, quando nas entrevistas que tivemos e nas que ouvimos em outros lugares, passaram isso. Se já estão trabalhando esse tempo todo, eu acredito que na primeira semana já vai chegando com ações. Sim. Vai resolver a vida do Santos? Não dá para resolver, mas já vai estar acontecendo coisas. E nesse caso, a gente aqui tem que fazer justiça. Né? Nesse caso aqui, o Orlando Rolo, que fez um monte de bobagem, né, desde o início, inclusive quando assumiu agora, contratando, mandando embora, fazendo coisas que não tinha necessidade nenhuma, o fato de ele ter aberto o clube, logo no começo, né, quando ele assumiu esse mandato de 3 meses, ele já abriu para representantes de todas as chapas que disputavam a eleição para participar desse tal comitê de transição. Isso é algo que a gente tem que elogiar. Sim, claro, né? Parabéns. E nesse caso agora, com a eleição definida e a nova diretoria aí já se preparando para trabalhar, tendo esse espaço, eu espero que eles estejam sendo atendidos em todas as suas solicitações e dúvidas, se isso realmente está acontecendo da maneira correta, como tem que acontecer, a gente tem que elogiar o Orlando Rolo. E o que se espera é que, quando essas dívidas e esse bloqueio acabar, é que não se saia desesperadamente, que sim, seja profissionalizado, pensado, idealizado e muito bem planejado as contratações, né? Porque não adianta sair aí no mercado querendo contratar para justificar que não fez. Algumas semanas, Natália, E aí... eu conversei
com um grande dirigente do Santos, né, que já foi dirigente do Santos. A gente conversou, antes das eleições, do resultado das eleições, e eu concordei com ele, né? Ele disse isso e eu concordei com ele. O Santos não resiste a mais uma administração medíocre, sem pagar caro, né? Que seria mas pagar isso tá caro. claro, né? Isso Isso aí está muito tá- claro, né? Sim, Só de ver a cair. situação do Santos, chegou Pagar num caro ponto que... Então, assim, o Santos teve de administrações contratar. muito ruins, as últimas. Então, assim, essa próxima, ela tem que ser, no mínimo aceitável. Responsável. E eu estou falando isso aqui, e acredito, né, pelo que o Voney falou, concordo com ele, o Rueda e todo o seu grupo passou grande confiança e seriedade, e eu acredito, estou apostando que o Santos vai entrar numa era mais profissional. E só O pra que concluir- também não é muito difícil. Só para concluir, para o Vônei poder chamar o nosso intervalo, e que a torcida tenha um pouco de paciência para entender esse momento financeiro e catastrófico do Santos e não achar que o Santos, a partir de janeiro, está tudo resolvido com a nova gestão e aí vai vir um timaço, vai contratar gente daqui até ali. Então vai ter que ter um pouquinho de paciência. Tudo vem e bom com senso. naturalidade, né? Exatamente. Uma boa administração acaba, né, rendendo Exatamente. frutos rapidamente. Nós voltamos então depois do intervalo para falar de Copa do Brasil, hein? Eu acho aí 2 semifinais bem interessantes. Vamos falar sobre isso no próximo bloco.